tirar isso daqui. Sempre tem uma bênção, né? Quando falta energia, nos livramos do microfone. Então, boa noite para todos. E é bom ver tantos irmãos aqui reunidos mais uma vez. E damos as boas-vindas a todos. Então, para quem está nos acompanhando esses dias, nós estamos estudando um pouco as vidas de alguns homens nas Escrituras. Nós começamos com o Senhor Jesus Cristo, o exemplo supremo em todos os aspectos que nós podemos considerar. Pensamos um pouquinho sobre Elias na primeira noite também, não sei que dia foi, quinta, não foi? E daí nós pensamos um pouquinho sobre Jonadab e Itai, o Geteu, que são homens quase desconhecidos. E vamos continuar pensando em mais um hoje. Talvez seja um pouco mais conhecido no Novo Testamento, mas é uma pessoa que teve um papel muito importante, talvez mais importante do que nós percebemos, na vida do apóstolo Paulo. Mas eu estava pensando, se eu fizesse uma pergunta para vocês, quais são os homens ou servos de Deus que mais impactaram a igreja no primeiro século? Eu acredito, talvez teria umas respostas diferentes, mas eu acho que os dois nomes que iam se repetir bastante seriam Pedro e Paulo. Para começar, sempre tem aquele perigo de destacar demais homens, e um perigo que nós precisamos evitar. E eu tenho certeza que Pedro e Paulo não teriam qualquer desejo de serem maiores ou mais importantes ou mais famosos do que outros irmãos, mas temos que admitir que eles contribuíram muito, tanto no seu ministério público, falando, ensinando em tantos lugares, e também deixaram uma grande porção do Novo Testamento para nós, para nosso proveito também. Mas aqui vem um detalhe importante. No caso de Pedro, quem foi que levou Pedro a conhecer o Senhor Jesus Cristo? André. Só que quase ninguém fala sobre André. Por que será? Mas ele foi uma peça-chave e levou aquele irmão dele para conhecer o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que Deus é soberano e tudo, mas se André não tivesse levado Pedro para conhecer a Cristo, será que a história do Novo Testamento seria diferente? Então, no caso de Paulo, quem foi que orientou, que ajudou Paulo naquelas primeiras horas depois da sua conversão? Foi um homem chamado Ananias. Obrigado, mais conhecido. Mas também a gente fala muito mais sobre Paulo do que sobre Ananias. Mas aquele André
que aparece muito pouco no Novo Testamento, e Ananias, que aparece muito pouco também, aparecem e desaparecem, eram peças-chave na experiência daqueles dois servos de Deus. Então, irmãos, nós precisamos nos animar. Não precisa ser importante, famoso, conhecido. Uma pessoa desconhecida, um vaso fraco nas mãos do Senhor, pode ser usado para a glória dele. Tá? Tem várias pessoas na porta. Tem lugares aqui na frente, se não estão encontrando lugares lá atrás. Então, fiquem à vontade. Quem sabe era bom alguém mostrar esses lugares. Obrigado, irmão. Então, vamos fazer uma leitura no livro dos Atos, e capítulo 9. Estão conseguindo me ouvir lá atrás? Sim? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Pode colocar na gravata, sem nós ouvir lá. Porque lá não tem tanta energia. Tá bom assim? Atos, capítulo 9. E a primeira parte do capítulo é bem conhecida, a conversão, o encontro de Saulo de Tarso com o Senhor Jesus no caminho para Damasco. Mas vamos começar a leitura a partir do versículo 10. Atos capítulo 9, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Agora vamos ler mais uns versículos em capítulo 22. Atos capítulo 22 é uma das ocasiões
em que Paulo relata a história da sua conversão. Então, capítulo 22, versículo 12. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, foi arrebatado para fora de mim. Então, vamos ler apenas esses versículos e pensar um pouquinho sobre esse homem Ananias. Então, talvez seja um pouco mais difícil nos concentrar. Então, vai ficar mais difícil para mim e vai ficar mais difícil para vocês, tá? Então, que Deus nos ajude e que esta hora não seja em vão. Eu fico impressionado às vezes, irmãos. A energia funciona o dia todo. E bem na hora da reunião, dá problema. Interessante. Eu tenho observado isto muito recentemente. Como as coisas correm bem durante o dia e bem na hora da reunião, principalmente para a pregação do Evangelho, acontece alguma coisa para atrapalhar. Eu fico perguntando, o que está acontecendo? Não é Deus que está atrapalhando, mas tem alguma força por aí que consegue atrapalhar a obra de Deus até de maneiras que a gente não consegue explicar. Então, é interessante e quem sabe muitas vezes a gente não reconhece e não percebe quão feroz é a batalha que nós estamos travando nestes últimos dias antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas é outro assunto para outro dia. Alguém querendo saber mais detalhes como funciona isso na Bahia? Depois eu relato para vocês. Tá? Mas tudo bem. Ananias. Um homem, não temos muitos detalhes, mas é muito impressionante como aquele homem foi escolhido, e nós vamos ver o porquê, e como ele estava disponível naquela hora para se levantar, ir para a casa onde Saulo de Tarso estava, para orientar e animar e ajudar aquele recém-convertido. Então, vamos pensar com calma aqui. Para Saulo de Tarso, foi uma experiência inesquecível. Ele tinha saído da cidade de Jerusalém em direção a Damasco, com aquelas cartas das autoridades, dando autoridade para ele para prender aqueles crentes.
aqueles daquele caminho, aqueles que confessavam o nome do Senhor Jesus Cristo, e Ele estava determinado a limpar o mundo destas pessoas indesejadas, tá? E de repente nem todo mundo percebe isto, mas o inimigo nos dias de hoje está tentando fazer a mesma coisa. E se ele pudesse livrar este mundo de pessoas que falam sobre as Escrituras e os princípios divinos, ele ficaria muito contente. Mas graças a Deus, o poder dele é limitado. E maior é aquele que é por nós do que aquele que é contra nós. Graças a Deus por isto. Então, Saulo de Tarso estava viajando lá, um homem orgulhoso, cheio de si, pensando naquelas pessoas, naquilo que ele queria fazer e já tinha feito em outros casos. Mas de repente, uma luz do céu, meio-dia, e Saulo de Tarso caiu em terra, humilhado na presença do Senhor. E ele ouviu aquela voz e fez aquela pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Enfim, vamos pular alguns detalhes. Ele foi levado cego para a cidade de Damasco. E lá, na cidade de Damasco, havia um servo colocado por Deus, não sabemos quanto tempo antes, mas ele estava lá. De repente ele não sabia por quê, a gente não sabe as circunstâncias, mas ontem a gente falou um pouquinho sobre a importância de servos e servas estando no lugar certo, na hora certa. Temos mais um exemplo da mesma coisa aqui. Daí, o Senhor falou com Ananias e disse para ele: Ananias. Só isso. Só o nome dele. Uma vez. Não foi aquele mesmo caso de Samuel. Samuel, 3 vezes. Custou para o jovem Samuel perceber o que estava acontecendo, mas no caso de Ananias, o Senhor falou uma vez: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Eu gostei disso. Por quê? A primeira coisa que nós podemos perceber, irmãos, com muita facilidade, é um homem que estava ligado em comunhão com Deus. Eu acho que o nosso problema hoje em dia é que nós escutamos tantas vozes e vivemos naquela correria, e alguém está chamando de lá, outra pessoa chamando cá, e o celular na mão, toda hora, 24 horas, a gente quase nem consegue dormir mais sem celular na mão. Por quê? Estamos esperando alguém chamar, mais uma mensagem, mais uma notícia importante, mais uma... melhor não falar, né? Fofoca? Que Deus nos livre, irmãos. Que Deus nos livre do que a gente manda
e encaminha. Que seja sempre palavras saudáveis, que vão aproveitar e vão ser para o proveito de quem receber. Só uma palavrinha de passagem. Mas, enfim, no meio de todas essas vozes e todas essas mensagens que nós estamos recebendo, daqui a pouco Deus fala e a gente não percebe. Eu acho que nós perdemos muito por não tirar tempo e por não nos acalmar na presença dele para ouvir a sua voz. Mas não foi o caso de Ananias. Ananias, sim, senhor, estou aqui. Parecia, não sei, mas quase me parece que não foi a primeira vez que aconteceu isto. Me parece que Ananias não ficou chocado. Alguém me falou? Quem é, será, que falou o meu nome? Parece-me que foi uma coisa natural. Aquele homem estava vivendo diariamente em comunhão com Deus. Então, irmãos, eu pergunto para vocês aqui, jovens, quantos de vocês estão vivendo da mesma maneira que Ananias vivia, em plena comunhão com Deus, discernindo sempre a sua vontade? Agora, eu já mencionei um assunto que vai muito longe, né? Será que algum cristão aqui acha fácil discernir a vontade de Deus na sua vida? Eu vou confessar para vocês que, para mim, é uma das partes mais difíceis da vida cristã. É muito difícil. E, principalmente, me perdoe um pouquinho, uma pequena referência pessoal. Eu peço para os irmãos orarem a favor da Bahia. Mas sabe qual é o nosso problema na Bahia? Tem tantas portas abertas, eu já perdi a conta. Tem tantas pessoas querendo ouvir o Evangelho, eu perdi a conta. Tentei fazer uma lista recentemente e perdi a conta. Onde, se eu não estivesse aqui agora, eu estava num lugar chamado o Rio dos Paus, no município de Maragogipe, lá no Recôncavo Baiano. A gente vai lá. Sexta-feira ficamos para sábado, temos reuniões lá, mas tem mais de 30 famílias naquela zona rural, e a gente chega naquelas casas e abrem as portas, recebem a gente para ler a Bíblia, apresentar a mensagem do Evangelho. E não é uma coisa que se faz em 10 minutos. Tem que entrar, tem que conversar, perguntar como estão as plantações e a saúde e tudo. E leva tempo. Daí tem que fazer aquilo 30 vezes. A gente estava tentando, 2 dias por semana, visitar aquelas famílias uma vez por mês, mas não estamos conseguindo visitar nem 25% deles uma vez por mês. Daí tem outro lugar, e outro lugar, e outro lugar.
e fizemos uma reunião, vai fazer 15 dias amanhã, num lugar chamado Canto Escuro. E um senhor assistiu àquela reunião com reverência, a primeira vez que ele ouviu o Evangelho. E depois da reunião ele disse: "Oh, Samuel, a minha mãe e as minhas irmãs gostariam muito de ouvir essa mensagem que você pregou." "Muito bem. E onde é que eles moram?" Não sei onde, um lugar, nem sei onde fica. Mais uma comunidade rural. Cheguei em casa, uma irmã me mandou mensagem: "Oh, Samuel, falei com fulana, ela ficou sabendo de vocês e ela quer que vocês visitem ela em casa para fazer uma reunião na casa dela para pregar o Evangelho." E sabe, a gente fica: "E agora? O que eu faço?" E a gente fica desorientado. Mas eu estou aqui, e tem mais pessoas chamando de todos os cantos. O que Deus quer que eu faça? E discernir a vontade de Deus e administrar o seu tempo é uma tarefa que eu estou achando, confesso, quase impossível. Aí alguém pergunta: "O que você está fazendo aqui em Rio Verde?" Eu já fiz essa pergunta também, né? Será que não tinha serviço suficiente em casa? Tinha, mas é bom estar aqui. Enfim, receber uma mensagem clara e direta de Deus: "Ananias, vá para aquela rua." Até deu o endereço. E a casa, naquela rua. Quem sabe, quem vive em plena comunhão com Deus, percebe com mais clareza exatamente o que Deus quer que seja feito. Então, irmãos, que Deus nos ajude, todos nós, a fazer um esforço no meio de tantas distrações, tantas vozes, tantas mensagens, a manter a nossa comunicação com Deus. Ele falando com a gente e a gente falando com Ele, para discernir a vontade dEle. Enfim, Ananias se levantou e foi para aquela casa. Vamos ter que pular alguns detalhes. Mas ele foi. Ele tinha algumas reservas. Senhor, mas eu ouvi falar desse homem. E todo mundo sabe o que ele está fazendo, mas eu vou. E ele foi. E ele chegou naquela casa onde Saulo de Tarso estava, e versículo 17 diz: entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse: você é o homem que está perseguindo o povo de Deus? O que ouvi de você é verdade? Você fez isso, outra coisa, Se fosse a gente, capaz da gente falar assim. Às vezes falta sensibilidade. Mas sabe o que Ananias falou? Chegou naquela casa, olhou para aquele homem, sabendo de todo o histórico dele, e disse: irmão Saulo. Está chamando ele de irmão? Sim. Mas você
Você já perdoou? Olha o que ele fez para os seus irmãos. Olha os escândalos. Olha as histórias que já ouvimos. Não pode chamar uma pessoa dessas de irmão? Mas Ananias falou. Irmão Saulo. Por quê? Ananias entendeu. Sim, ele era Saulo de Tarso, mas agora ele é uma nova criatura em Cristo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E ali, Ananias estava na mesma sala, conversando com uma nova criatura em Cristo. Graças a Deus, irmãos, a mensagem do Evangelho ainda transforma vidas. E se a sua vida não foi transformada pelo poder do Evangelho, se examine. Porque é uma mensagem que transforma vidas e muda destinos eternos. Mas o que eu quero falar um pouquinho é o seguinte. Por que Deus enviou Ananias para Saulo de Tarso? Por quê? Porque Deus sabia que aquele recém-convertido precisava de certos cuidados, de certas orientações. E Ananias foi o homem de confiança, maduro, espiritual, com a sabedoria suficiente para transmitir para Saulo de Tarso as orientações necessárias naquelas primeiras horas da sua vida cristã. Muito bem. Pergunta: será que tem irmãos assim em Rio Verde? Eu não sei. Estou perguntando. E talvez eu não seja a pessoa mais indicada para falar com os irmãos responsáveis das igrejas representadas aqui, seja desta cidade ou Cachoeira Alta ou não sei de onde. Mas uma coisa eu tenho percebido, irmãos, no mundo inteiro, no Brasil, no Reino Unido, já viajei bastante por este mundo, Estados Unidos, Canadá, Austrália, e estou em contato com pessoas do mundo inteiro. E sabe o que cada vez mais eu estou percebendo? Que nas igrejas de Deus existe vagas para verdadeiros pastores. Então não estou falando de crachá, pastor fulano, você sabe. Mas eu estou falando da grande necessidade de irmãos levantados por Deus, capacitados pelo Espírito Santo para apacentar, cuidar do rebanho de Deus. Tem vaga. Agora, me parece que não
não falta irmãos para pregar. Sempre tem alguém disposto Eu tenho uma palavra. Tendo ou não tendo, sempre tem alguém disposto a falar. Sim? Sempre tem pessoas assistindo às reuniões. Muito bem. Mas o que eu estou falando e alertando, principalmente para os irmãos de mais maturidade entre nós, onde estão os irmãos para tomar a frente? Eu não estou falando de ficar famoso, se destacar como chefe, tudo aquilo que Deus abomina. Mas eu estou falando de irmãos de convicção que conhecem as Escrituras e quando surge algum problema, talvez algum desvio, algum relaxamento quanto aos princípios da Palavra de Deus, onde estão os irmãos dispostos, com a coragem suficiente de dizer para o povo? Não, gente, não é assim. Eu sei que seria mais fácil, eu sei que seria mais agradável, eu sei que ao nosso redor o povo faz desse jeito, mas Deus diz. É difícil encontrar irmãos assim? Aí você diz, não, mas a gente não pode ofender o povo. E a gente conversa em casa sobre isso. E nós temos as nossas convicções, mas não pode se manifestar muito. Por que não? Irmãos, sabe, nesses últimos dias está ficando cada vez mais difícil. A gente cantou um hino aí, eu não conhecia o hino, mas eu acho que na última linha de uma estrofe diz alguma coisa como: a gente quer tanto fazer o que agrada o nosso Senhor. E você diz, é um hino muito lindo, gostei da melodia. Sim, mas irmãos, será que nós estamos aqui para cantar melodias, dizendo que nós queremos fazer o que agrada ao nosso Senhor, só que na prática nós fazemos tanta coisa que desagrada o nosso Senhor? Então nós precisamos analisar o que acontecia no caso do Senhor Jesus Cristo. As coisas que Ele fazia e falava. Naquela ordem. Ele fazia, ele praticava, depois ele ensinava o povo. É assim, e o povo podia ver na prática o que ele estava falando. Me parece que muitas vezes a gente fala muita coisa, só que na prática é diferente. Então, nós precisamos, com a ajuda de Deus, ter a coragem e a convicção de ficar firmes, manter princípios divinos e seguir em frente com a bandeira da verdade de Cristo, para o mundo ver o que é o verdadeiro Evangelho e a verdadeira Igreja de Deus. Mas o que eu estava pensando também é o seguinte: por que será que é tão importante ter irmãos assim? Por quê? Os irmãos de mais maturidade
tem a responsabilidade de passar para a próxima geração o que eles precisam saber. Não foi Paulo que falou sobre isso para Timóteo? Paulo disse: eu estou passando para você a verdade. Mas Timóteo, não para com você, você precisa passar adiante. E as pessoas que aprenderem de você precisam passar mais adiante. Mas, será que o que Paulo ensinou foi a mesma coisa que aquelas pessoas que Timóteo ensinou ouviram? Ou será que houve algumas modificações? Sempre tem aquela tendência, parece que com cada geração que passa, o padrão não fica mais elevado, fica mais baixo. Então, irmãos, por isso, os irmãos em responsabilidade, levantados por Deus, capacitados pelo Espírito Santo, têm a grande responsabilidade de passar adiante a verdade como encontramos na palavra de Deus, sem modificar nada, sem alterar nada, mas com fidelidade passar para os mais jovens, os recém-convertidos. Será que tem irmãos sensíveis, prudentes, sábios, com condições de se aproximar de jovens e orientar? E por isso, irmãos, sabe o que acontece muitas vezes? Quem sabe um irmão de mais idade foi criado num mundo bem diferente dos dias de hoje. E existe a possibilidade daquele irmão, mesmo com toda a sua sabedoria e espiritualidade, não estar por dentro daquilo que está acontecendo no mundo real nos dias de hoje. E nós precisamos reconhecer essas diferenças, que irmãos de mais idade nunca passaram por dificuldades, pelas mesmas dificuldades que os jovens de hoje estão passando. E precisamos de discernimento, de sabedoria, de misericórdia, de amor, de compaixão, para poder orientar como Ananias orientou aquele recém-convertido. Muito bem. Então, quando nós passamos para capítulo 22, vamos notar aqui em terminar, falta poucos minutinhos aqui, não vai dar para terminar o nosso assunto, mas vamos aproveitar aqui versículo 15 do capítulo 22. Porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, porque te detens, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Cada pessoa é diferente. Não tem duas pessoas iguais. Nem gêmeos não são iguais. E tem pessoas recém-convertidas e tem que puxar as rédeas um pouquinho. Muito dispostas
muito zelo, muito entusiasmo, querendo fazer de tudo, querendo conquistar o mundo, e isso é bom, mas espera um pouquinho, vamos com calma. Mas daí tem, no outro extremo, pessoas que precisam de um pouco de incentivo. Quem sabe uma pessoa tímida, que pensa, não, mas eu não consigo fazer nada. Eu não tenho muita utilidade no serviço do Senhor. E aquela pessoa precisa de orientações diferentes daquela pessoa bem entusiasmada, zelosa, querendo fazer de tudo, né? Então, irmãos, nós precisamos de sabedoria. E eu já falei várias vezes nos últimos meses o seguinte: parece que quanto mais velho a gente fica, menos a gente sabe. Está entendendo? Quando a gente tinha 15, 17 anos de idade, a gente olhava para os irmãos mais velhos, por que não fazem isso? E por que não pensaram em resolver o problema desta forma? E a gente tinha todas as respostas para todos os problemas do mundo. Daí, com um pouco mais de idade, parece que a gente não sabe muita coisa. E surge cada problema, e cada dificuldade, e cada complicação, e a gente não sabe o que fazer. Não é? Então, irmãos, por isso nós precisamos seguir o exemplo de Ananias. Qual é o segredo? Nós precisamos voltar para onde começamos. Um homem em plena comunhão com Deus, discernindo a vontade de Deus para cada serviço, cada tarefa que Deus deu para ele. Então, o segredo é, irmãos, não é pela nossa sabedoria humana que nós vamos fazer decisões e resolver problemas, mas cada vez mais nós precisamos da direção de Deus, e que Deus nos ajude em todas as experiências da vida cristã, para que possamos ajudar e orientar aqueles que estão precisando de tudo isto. Então, agradeço muito a paciência de todos e vamos ver o que acontece na próxima reunião. Que Deus nos ajude. Muito bem, nós íamos ter um intervalo, mas vamos deixar ele aproveitar. E nós vamos cantar um corinho, ele é a voz. Em tuas mãos, Senhor, tu me coloco agora, fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia